Glória a Deus. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Salmo 32. Igreja, ultimamente, eu só vou explicar que isso não é uma didática, amém? É o Espírito Santo movendo, dia após dia. Eu não tenho um cronograma do que eu vou pregar durante o ano, do que eu vou pregar durante o mês, nem do que eu vou pregar no outro dia. É o Espírito Santo quem conduz. Mas conforme a gente pode estar percebendo, ele vem conduzindo com uma didática, não é isso? Uma coisa após a outra, após a outra, após a outra. E eu creio que chegou num ápice agora. Por quê? A gente vem falando de situações, de como fazer, de como não fazer, de como, né, viver diante de Deus, de como buscar, de como isso, como aquilo outro, como aquilo outro. E às vezes a gente se esquece de vivenciar o princípio de tudo. E o Salmo 32 vai nos falar um pouco sobre isso. Sobre vivenciar o princípio. Que às vezes a gente está do meio para frente, mas não começa. Às vezes a gente acha que está bom demais, mas porque não parou para pensar. Às vezes a gente acha que está tudo certo, mas esqueceu de consertar algumas coisas no caminho. Então, hoje a gente vai discorrer um pouco sobre esse salmo. Interessante que ele é chamado de um dos salmos didáticos. O que é um salmo didático? É um salmo de ensino, né? Tem um aprendizado que o Davi quer passar através desse salmo. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Ele é uma sequência do Salmo 51. Davi, igreja, como todos nós sabemos, ele cometeu muitas injustiças, né? Coisas ruins, coisas terríveis até. Mas aqui ele vai nos falar do peso que é viver sobre esse jugo do pecado e do alívio que é se livrar desse jugo do pecado. E ele vai nos mostrar que Deus é quem pode todas as coisas. E a gente precisa estar perto de Deus para vivenciar o sobrenatural de Deus. Porque quando a gente peca, igreja, não é apenas algo físico que vai acontecer com a gente. O peso é espiritual. E quem pode nos libertar desse peso espiritual? Só Deus. Amém? Que está acima de tudo. Então, nesse salmo, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Para a gente entender como é que Davi chegou até aqui. Todo mundo conhece muito bem a história. Davi, em um tempo de guerra, estava no seu palácio. E quando ele andava para lá e para cá, ele avistou uma jovem chamada Batseba. Se engraçou dessa jovem e mandou chamá-la para o palácio. No momento em que ele fez isso, seu servo falou: essa jovem é a mulher do Urias. Mas ele não se importou e trouxe essa jovem. E começaram a pecar. Pecou. Em um pecado, ou a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E quando a gente peca, igreja, principalmente o pecado nessa área, parece ser bom. Porque satisfaz a nossa carne e os nossos desejos. Então parece ser muito bom. E o Davi pecou. Só que logo em seguida o que aconteceu? A mulher do Urias engravidou. De quem? Dele. E quando a gente está em pecado, igreja, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Esconder o pecado. Ocultar o pecado. Ninguém quer expor as suas fraquezas. Ninguém quer expor os seus pecados. Isso até que é compreensível, principalmente um homem cujo era rei daquela nação, cujo era um ungido do Senhor, cujo era um homem de muita autoridade, um homem de muito, como que eu posso dizer ali, de muita autoridade, de uma certa admiração as pessoas tinham por ele, era um exemplo para a nação, então era muita responsabilidade que tinha sobre ele, para ele falar que ele era fraco e tinha caído. E, na verdade, o crime que ele cometeu na época seria como pena um apedrejamento. Então, você imaginou que balaio de gato? Se eu falar, olha, o que aconteceu talvez, e eu vou conjecturar.
Talvez ele entendeu que fosse menos danoso ocultar do que revelar. Por quê? Medo. Às vezes a gente faz algo de errado e o medo nos impede de falar a verdade. No caso de um casal, se um casal está pecando, trai o outro, vamos falar da traição. Se um casal trai o outro, mesmo que ele sinta vontade de falar, o medo de perder o casamento, o medo de perder a família, o medo de perder tudo, pode impedir dele abrir o coração e falar sobre isso. Só que isso não vai resolver o problema. Não vai resolver. Então, as nossas vontades, as nossas intenções e os nossos planos não resolvem esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Davi então tem um plano para ocultar o pecado. E que plano foi esse? Chama Urias, Urias fica na casa dele, a mulher está grávida, fala que o filho é do Urias e tudo resolvido. Então Urias chega de guerra. E eu estou falando isso aqui, mas vocês já conhecem a história. Urias chega da guerra, se apresenta no palácio. Davi fala para Urias, Urias, vai para casa. Ele fala, de maneira alguma, Senhor. Os meus compatriotas, os meus irmãos estão lá na guerra, sofrendo, né, lutando, e com que cara que eu vou para casa me deleitar com a minha esposa? De jeito nenhum, vou ficar aqui. Davi então vê, vixe, e agora, como é que eu vou esconder esse pecado? E aí Davi faz o quê? Embebeda Urias. E mesmo assim ele não vai. E aí ele fala, e agora, o que eu vou fazer? Um abismo chama outro? Só tem um jeito. Vou ter que matar Urias. Como que vai matar Urias? Olha o nível da crueldade. Davi pega uma carta, coloca a sentença de morte do Urias dentro dessa carta, entrega na mão do Urias, e fala, Urias, entrega na mão do comandante quando você chegar no exército. Esse homem, igreja, ele é tão temente e tão fiel ao Davi, que ele não lê o que está escrito. Ele leva, entrega ao comandante. Estava escrito ali, pega Urias e joga ele na frente de batalha para que ele morra. O comandante, seguindo a ordem do rei, assim o fez. Então Urias foi morto pelas mãos do inimigo. Mas a culpa caiu sobre quem? Sobre Davi, o mandante. Ótimo. Passa-se o período de luto. Aí o Davi faz o quê? Casa-se com Batseba. Parece que ficou tudo resolvido. Mas aí é que está grave a coisa. Aí é que o abismo está maior. Então Davi começa a viver como se nada tivesse acontecendo. Da mesma maneira acontece nos dias de hoje. As pessoas estão pecando, estão se afundando no abismo, vêm para a igreja, canta, louva, prega, adora, bate palma, lê Bíblia, como se nada tivesse acontecendo. Ou acontecido. Normalzinho. Tudo na caruda, na cara de pau, normal. Você já imaginou? Vamos conjecturar um pouquinho. Esse tempo aqui, ó, historiadores dizem que demorou aproximadamente 1 ano entre ele cometer o pecado e ele chegar ao arrependimento. Em torno de 1 ano. Aí você imagina, durante esse 1 ano começa a acontecer coisas ruins com Davi. Mas ele, normal, acontece, né? As coisas começam a dar errado. Mas a gente fala o quê? Não, isso acontece, isso é natural. E continua rompendo. A alma dele, as entranhas dele, o coração dele vivia angustiado, ele vai falar isso aqui, vivia ali oprimido por esse pecado, mas na consciência dele estava tudo tranquilo. Talvez ele fosse para um culto como esse aqui, né? Na sinagoga, e o pregador ou alguém que fosse ministrar a palavra falava sobre pecado, sobre arrependimento. Talvez ele faria o quê? Talvez ele gritaria, glória a Deus. É isso mesmo, né? Que bênção. Mas na verdade, estava vivendo uma vida tenebrosa. Muitas pessoas estão assim, vivendo uma vida dupla. É uma coisa lá fora e outra coisa aqui dentro. Só que ninguém sabe. É o que a gente pensa. Mas quem sabe? Deus. Deus sabe.
E olha que interessante. Quando Deus tem misericórdia de nós, sabe o que ele faz? Traz à tona. Quando Deus tem misericórdia, ele traz à tona. Então o Davi está normalzinho, como se nada tivesse acontecido. Aí, igreja, lá em 2 Samuel capítulo 12, mas não precisa ir lá não, viu, Tim? Pode deixar onde está. 2 Samuel capítulo 12, o profeta Samuel morre. O profeta Natan assume. Deus tem misericórdia de Davi e faz o quê? Envia o profeta Natan. Como é que está o Davi? Tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Nas nossas traduções de hoje, normalzinho, de boa. E aí chega o profeta, imagina, chega o profeta e fala: paz do Senhor, profeta, vamos tomar café, que bênção o Senhor por aqui, quanto tempo não te vejo, sente-se. Né? E o profeta fala: que bom, Davi, muito tempo que eu não te vejo também, eu tenho aqui uma questão para você me ajudar a resolver. E o Davi, né, humildemente fala: se for possível, claro que eu te ajudo, né? No meu conhecimento limitado, mas eu posso ajudar sim o profeta. O que se trata, profeta? Aí o profeta diz: havia um homem que tinha um animalzinho, uma cabra, e ele cuidava dela como se fosse sua própria filha, e ele só tinha ela. E do lado desse homem morava um homem milionário, rico, né? Tinha tudo, rebanhos e tudo mais. Aí apareceu um visitante. E esse homem quis dar alguma coisa para esse visitante comer. Sabe o que ele fez? Pegou a cabra do vizinho, que só tinha aquela, praticamente da família. Matou e deu para o viajante comer. O que você acha que deve ser feito? Ele estava de boa, Pedro. Já cirou na hora. Vermelhou e falou: esse homem deve morrer. E deve restituir 4 vezes mais. Onde já se viu fazer? Se revoltou. Aí o profeta deixou ele bem revoltado e falou assim: então, Davi, esse homem é você. Agora imagina a dedada na cara. Esse homem é você. Isso não foi um dedo. Isso foi uma espada penetrando o coração dele. Não. Aí o que acontece quando acontece isso? Graças à misericórdia de Deus, Davi cai no chão ajoelhado e clama o perdão de Deus. O que ele fez? Ele reconheceu que havia pecado. 1 ano depois, e ele só reconheceu por quê? Porque o seu pecado foi revelado para ele diante de Deus. Se fica quietinho, igreja, passa o resto da vida. E no final vai para onde? Vai para o inferno. Imagina Davi ir para o inferno. Aí acabou, ué. Mas Deus, ele é misericordioso. Então Deus vai e confronta o Davi no seu pecado. Aí o Davi fala o quê? Pequei. Pequei contra ti, Senhor. E aí então inicia esse processo de perdão e arrependimento. Porque não basta pedir perdão. Antes de pedir o perdão, igreja, a gente tem que se arrepender. E eu já falei sobre isso, é muito interessante essas coisas do arrependimento. Vou voltar para o casal, que é mais fácil. Está lá um homem traindo uma mulher. 5 anos de traição. Tem 2 famílias, como acontece muito. Aí de repente ele é descoberto. Aí ele se arrepende. Não porque se arrependeu, mas porque foi descoberto. Então não havia arrependimento. Se ninguém descobre, fica mais 50 anos no pecado. Mas como foi descoberto, aí se arrependeu. Então na verdade ele não se arrependeu do pecado. Ele se arrependeu porque foi descoberto. Não é o que aconteceu com Davi. Davi, ele estava tendo uma visão limitada, mas aquilo, volta e meia, vinha sobre o coração dele. Ele tinha consciência do que ele havia feito. Porém, ele continuava vivendo. Porque nós somos assim. 1 hora eu confesso, 1 hora eu resolvo. Deus vai mover de uma maneira que vai resolver esse problema sem me causar dano nenhum. Não vai. Por que não vai, pastor? Porque tudo que a gente colhe, ou tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Toda ação tem uma reação. Então, tudo que a gente faz tem uma contrapartida. Tudo.
Se eu faço algo de bom, vem uma reação boa. Se eu faço algo de ruim, vem uma reação ruim. Amém? E o Davi, esperando essa oportunidade não chega, Deus faz o quê? Conhecendo o coração dele, conhecendo o meu coração, conhecendo o seu coração, o que Deus faz? Traz à tona. Mas não humilhou ele diante da nação. Levou um profeta para falar com ele, trouxe à tona. E aí, Davi se rende e se arrepende. Porque, igreja, se não houver arrependimento, não há perdão. Presta atenção nisso. Se não houver arrependimento, não há perdão. Há perdão, não se arrependeu, não tem perdão. Então, o perdão, ele é condicionado. Condicionado a quê, pastor? Ao arrependimento. Escreve isso aí. Perdão é condicionado ao arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem perdão. Simples assim. Então, diante desse acontecimento todo, agora, Carlos Eduardo, vou começar a pregar. Salmo 32. Todo mundo entendeu o que aconteceu até aqui, né? Aí vem o Davi, com o Salmo didático, 32, dizendo o seguinte: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha que interessante, igreja. Quando nós recebemos o perdão de Deus, os nossos pecados, eles são apagados. Eles não ficam guardados, fica na sua ficha lá. Tem uma ficha aqui, deixa eu ver aqui. Ah, certo, você pecou. Não. Eles são apagados. O texto vai continuar e vai dizer: como é feliz, ou como é feliz aquele a quem o Senhor não considera um iníquo, e cuja alma não há hipocrisia. Sabe o que o Davi está dizendo? Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Por isso, quando ele pecou, igreja, ele não falou pequei contra Urias, ele não, pequei contra ti, Senhor. Quando a gente está pecando, está fazendo coisa errada, está fazendo o que não deve, está mentindo, é contra Deus, não é contra o ser humano, não, é contra Deus. Às vezes a gente fala assim, eu estou pecando contra a igreja, eu estou pecando contra meu pai. Não, você está pecando contra Deus. É muito mais grave do que a gente pensa, é contra Deus. E a omissão não vai resolver, e esconder não vai resolver. Mas, ainda diz aqui, em cuja alma não há hipocrisia. O que a palavra nos ensina que é a alma? Os sentimentos, mas é mais que isso. Nesse contexto aqui, quando fala de alma, fala de entranhas, fala do seu verdadeiro ser, seu verdadeiro eu. É nesse sentido que fala aqui. Não é da aparência, da casca, é do interno, da verdade mesmo. Então, cujo dentro de você não há hipocrisia. Porque você sabe que você é hipócrita. Pode até, por exemplo, eu não sei. Vamos inverter, vamos colocar vamos porque eu sou um hipócrita. Vocês não sabem que eu sou um hipócrita, mas eu mesmo sei disso. Sim ou não? Então é isso que ele está dizendo. A pessoa que tem a consciência tranquila, a pessoa que tem a consciência em paz de que não está sendo um hipócrita diante do Senhor. Essa pessoa, ela é feliz, diz a palavra. Aí no versículo 3, ele começa a ensinar, porque isso aqui ele está dizendo o que ele viveu. Ele diz assim, enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Você acha mesmo que uma pessoa que está pecando contra o Senhor vai viver uma vida em paz? Vai não. Pode viver uma vida de hipocrisia, mas em paz, jamais. Principalmente se essa pessoa for uma pessoa temente a Deus, que era o caso de Davi. Ele era temente a Deus, ele era um homem de Deus, mas ele estava em pecado. Então isso estava fazendo o quê? Corroendo os ossos dele, corroendo ele por dentro. Agora, quando a pessoa já está reto de Satanás e está pecando, o que é um pecado a mais para Satanás? Nada. Você acha que Satanás vive, nossa, presta a se arrepender? Não, Satanás é Satanás. Então, aqui a palavra de Deus é para crente.
Quando a pessoa nunca se converteu, nunca teve contato com Deus, não tem nada com Deus, não tem temor de Deus, aí ela vive normalzinho, igual a gente vê aí no mundo. Não vê no mundo aí, pessoas aí pecando, igual a Sodoma e Gomorra, por exemplo. Né? Ninguém estava lá com o coração arrependido. Mas quando a pessoa é de Deus, ela vive de que forma? Angustiada. A alma vive agitada. Versículo 4 diz: pois dia e noite, a tua mão pesava sobre minhas forças. Se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Igreja, isso aí quer dizer o seguinte, para a gente entender. Tem uma tradução no texto siriático que dá uma melhor compreensão disso. Quer dizer assim, ó: minha dor se revolveu em meu peito até aniquilar-me. Ou seja, o que ele estava vivendo era um sentimento tão ruim dentro dele, uma coisa tão angustiante, tão poderosa, que isso chegou a aniquilar ele. A angústia era tremenda dentro dele. Isso estava matando ele. É isso que a gente diz. Basicamente, vamos trazer para hoje, para ficar mais fácil para a compreensão. É como se essa situação tivesse matando Davi. Às vezes a gente fala, não fala? Ixi, certa situação está me matando. Era o que estava acontecendo. Mas ele não estava usando uma força de expressão ou uma força de linguagem. Era o que ele estava sentindo. Esse pecado, essa angústia, essa situação estava matando ele. Mas aí, no versículo 5, olha o que acontece. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. O que é isso, igreja? Ele chegou diante de Deus, confessando a iniquidade dele e não passou pano. Não argumentou. Não jogou a culpa em ninguém, ele assumiu. Era muito fácil, ou é muito fácil nos dias de hoje, a gente sempre coloca a culpa em alguém. Sempre alguém é o culpado por aquilo que a gente comete. O Davi está dizendo o seguinte: eu confessei a minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. Ou seja, ele não tirou a culpa dele. Ele chegou diante de Deus e falou: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e a culpa foi minha. Amém? Isso, igreja, é um estágio muito profundo. A gente está vendo isso aqui. Eu não sei, mas às vezes eu entendo, parece que a igreja ouve a pregação como se fosse um filme. Uma ficção, mas não é, está falando de realidade, é coisa nossa. Somos nós. Disso aqui depende a nossa salvação. É muito maior do que a gente imagina. Às vezes a gente está na igreja, mas está vivendo como se fosse um mundo fantástico de Bob. Uma alegoria, uma fantasia. Não, é real. Deus é real, o inferno é real, a palavra de Deus é real. Tudo isso aqui é real. Amém? E o texto vai dizer então que ele confessou as transgressões para o Senhor. E em seguida diz assim, ó: e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então, independente, igreja, de quem é a culpa, Deus não quer saber quem é o culpado. Deus quer saber se houve arrependimento. É bem assim, é simples na verdade. Deus não vai fazer uma reconstituição do crime. Deus não vai escrever um inquérito. Por quê, pastor? Porque ele já sabe tudo, igreja. Não precisa. Na justiça comum, precisa de um promotor de justiça para acusar, um advogado para defender e um processo infindável para o juiz tomar uma decisão. Por quê? Porque não se sabe qual foi a verdade dos fatos. O promotor vai acusar, dizendo que o réu é culpado. O advogado vai defender, dizendo que o réu é inocente. E o juiz vai analisar as provas e tomar a decisão. Por que eu estou dizendo isso? O nosso Deus, Ele conhece e sabe de tudo. Então Ele não precisa de um acusador, não precisa de um defensor, e não precisa de ninguém
para fazer o seu jugo diante da reta justiça. Porque a justiça, ela pertence a Deus. Amém? Então, quando você chega diante de Deus, assim como a parábola dos talentos, a palavra de Deus diz que aquele servo mau e negligente chegou se explicando. Não adianta chegar se explicando. Ele chegou se explicando. Qual foi o fim dele? Inferno. Choro e ranger de dentes. Deus não quer saber de explicação, Deus quer saber de arrependimento. Em que momento, pastor? Hoje, imediatamente. Amém? Quanto antes, melhor. E aí a palavra vai dizer o seguinte: e o Senhor perdoou a culpa dos meus pecados. E dessa maneira, versículo 6, e dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Igreja, uma das pessoas que eu mais admiro na palavra do Senhor é Davi. Não pelos seus feitos, mas pela sua compreensão. Basicamente nós dizemos assim: Salomão foi o homem mais inteligente e sábio que já pisou na terra. Mas a sabedoria que Davi teve é algo além disso. Por quê? A sabedoria de Davi não era dele, era vinda da parte do Senhor. O Senhor não entregou para ele. Não entendi, pastor. Ele foi uma das pessoas que mais entendeu a graça vivendo na lei. Ele entende mais de graça do que nós que vivemos hoje sobre a graça. Então o que ele está dizendo, como enquanto se pode fazer isso, nós estamos vivendo pela graça. A qualquer momento nós podemos chegar diante de Deus. Eles não podiam, eles não tinham esse acesso direto, mas nós temos. Então é isso que ele está dizendo. Olha aqui, ó, enquanto pode ser encontrado. Por quê? A graça, como todas as demais dispensações, tem um período. E daqui a pouco essa graça vai cessar. E quando essa graça cessar, nós não temos mais acesso ao Pai. Cessou o tempo da graça. Então ele diz isso. E olha que interessante. Que coisa, né, gente? Que coisa. Desta maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Ele está fazendo uma alusão ao dilúvio. As pessoas estavam em pecado no dilúvio. Não confessavam seus pecados e não clamavam a Deus. As muitas águas vieram. E o que aconteceu com eles? Se perderam. Todo mundo. Porque não fizeram no tempo oportuno. O que ele está dizendo para nós essa manhã? Esse é o tempo. Esse é o momento. Essa é a hora. De quê, pastor? De se arrepender e confessar. E clamar o perdão. Então primeiro se arrepende. Depois confessa. E depois clama o perdão. E o que Deus faz? Perdoa. Aí eu fico imaginando qual que é a dificuldade. É que é o seguinte. A palavra de Deus ensina a gente um pouquinho além, né, do tradicional. E a gente às vezes confunde isso. Aí a palavra de Deus diz que o arrependimento vem acompanhado de alguma coisa. Do quê? Fruto do arrependimento. Não existe arrependimento sem fruto desse arrependimento. Então, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. O arrependimento vem acompanhado do fruto do arrependimento. E que fruto é esse? Eu pequei contra o irmão carioca. O que eu tenho que fazer? Perdão para Deus. Primeiro para o irmão carioca. Depois para Deus. Essa é a parte que a gente não quer. Você já pensou? Um homem traiu a esposa com outra mulher, e a outra mulher era casada. Aí o fruto do arrependimento. Ele tem que confessar para a esposa dele, que traiu ela. Ele tem que ir lá e procurar o marido da mulher e falar, ó, eu também estava com a sua esposa. Isso é fácil? É nada, isso é difícil demais. Pastor, então eu vou só conversar com Deus. Por quê? Porque não houve arrependimento. Por quê, Karina? É mais fácil. Porque se houver arrependimento, eu vou pensar no quê? O que é mais difícil?
Eu falar com a minha esposa e com o marido da outra mulher, ou eu ir para o inferno? Qual que é o peso? É melhor eu ficar quieto e ir para o inferno? Passar minha eternidade no inferno do que eu calçar minha cara e ir lá? Aí eu acho interessante. A pessoa não tem vergonha de adulterar, mas tem vergonha de consertar. A pessoa não tem vergonha de pecar, mas tem vergonha de consertar. Eu acho interessante isso. Pode perceber para você ver. E eu não estou falando, eu estou falando no geral, todos nós somos assim. Para fazer o que é errado, a gente vai e faz. Mas para consertar, né? É aquele caso, né? Roubar, você vai e rouba. Mas na hora de ir lá devolver o que roubou, ai que vergonha. Né? Aquele filme lá, como que é o nome do vendedor de carro lá, o Carioca? Como chama aquele filme? A Virada. Foi exatamente isso. Na hora de tapear os clientes, molezinha, vou tapear todo mundo. O carro valia 5 mil, ele falava que era 10. E tapeando todo mundo. Aí ele se arrependeu. Aí Deus falou para ele, então, agora que você está arrependido, devolve para o pessoal que você roubou. Aí você imagina, ele chegando em um por um, ó, aquele carro que eu peguei, que eu negociei com você, ele valia 3 mil a menos, toma aqui 3 mil, que eu te roubei. Um dos caras era o pastor da igreja que ele ia, Pedro. O pastor foi lá na maior boa vontade comprar o carro do cara, abençoar o cara, ele vai e tapeia o pastor dele. Aí com a mesma cara que ele tapeou, ele teve que levar o pastor, aquele dia lá eu te tapeei. Toma o seu dia de volta. E estava indo até bem, né? Só que aí quando chegou numa senhorinha lá, a senhora falou, então quer dizer que você me tapeou uma velha da cidade, você não teve vergonha não? Acabou com ele mesmo. Mas se ele não teve vergonha de roubar, por que tem que ter vergonha de devolver? E na verdade ele devolveu tudo. E depois vocês assistem esse filme é muito bom. E isso foi bom para ele, porque deu uma reviravolta no caso, mas aí depois deu outra reviravolta. Por isso que o filme chama Virada. Ele virou para lá, virou para cá, virou para lá de novo. Por isso chama Virada. E aí o que aconteceu? Resumindo, o homem mostrou o fruto do arrependimento. E por isso, ele não perdeu tudo. Se ele tivesse se arrependido, mas não tivesse fruto, já era. Então, o que eu estou dizendo? Você assiste lá. Aí pega aquilo, faz uma alusão ao pecado e tenta sintetizar e trazer para a sua vida. É justamente o que eu estou dizendo aqui. E é o que o Davi fez. Então, o que acontece? A gente se arrepende. Senhor, me perdoa, tal. Mas e a pessoa? E o resto? Né? São pecados distintos, situações distintas. Né? Se eu pequei contra uma pessoa, vamos pôr aqui um exemplo, pequei contra a igreja, diante da igreja, cometi um pecado aqui, que fere a igreja, eu tenho que pedir perdão para quem? Para a igreja. Já aconteceu aqui no nosso meio, pessoas veio dando profetada aqui, depois reconheceram, vieram e pediram perdão para a igreja. Ó, aquele dia que eu dei aquela profetada lá, não era de Deus não. Acabou, que ótimo, que glória, vai para o céu, se arrependeu, olha que bênção. Não é errado se arrepender que está errado. Nós estamos aqui nesse mundo e nós somos maus, nós somos ruins, e nós erramos diariamente. Então, confessar erro não é sinal de pequenez, não é sinal de grandeza, sabedoria. Quem confessa seu erro é sábio. É sinal de grandeza, não é o pecador ali. Não. Eu pequei, eu me arrependi e eu confessei. E o meu problema foi com o Pedro, foi com o Felipe, então eu vou falar com os dois. E que bênção. É assim que funciona. Amém? Agora hoje em dia está assim, a pessoa peca contra todo mundo, depois, já estou pedindo perdão, Deus já me perdoou, está tudo resolvido. Tá não. Não é fácil assim não. Fosse fácil assim, o Davi, quando matou Urias, acabava de matar e falou assim, eu perdoo, matei e peguei a mulher dele. Não é fácil assim não. Vamos continuar? Continua, versículo 7. Tu és o meu abrigo, seguro. Tu me livras das aflições. E com cânticos de salvação me envolves. Sabe o que ele está dizendo? Deus traz um refrigério, uma paz, uma tranquilidade, uma coisa inexplicável para quem confessa seu pecado e para quem está liberto diante dele. Quando você vê a pessoa agoniada, se retorcendo, não tem posição de ficar, é o peso do pecado. E como é que resolve isso?
Confessa, querido. Ah, mas vai causar um dano. O dano já foi causado, agora não vai causar dano nenhum, agora vai resolver. Ah, mas eu feri não sei quem, eu feri não sei quem, ótimo. Teve a cara de pau de ferir, agora tem a cara de pau de confessar e pronto. Pastor, mas vai largar de mim. Vai largar, mas você vai para o céu. Vai perder a mulher, mas não vai perder a salvação. Pronto, vai perder o namorado, mas não vai perder a salvação. Vai perder o emprego, mas não vai perder a salvação. Normal. Ah, não, prefiro, estou roubando lá na minha empresa. Agora que o pastor pregou isso aí, eu estou me arrependido, não vou roubar mais. Não, queridão. Vai lá devolver o que você pegou. Ah, mas vão me mandar embora. Vai mandar embora, mas vai para o céu. É assim que funciona. É grave a coisa, é muito grave. Agora, sabe como é que você vai sair? Exemplo, isso aqui vai ficar mais fácil. Você está roubando a empresa. Aí você vai lá e confessa, ó, estava defraudando aqui a empresa. E está aqui o que eu defraudei. Aí o patrão falou, você é louco, vou te mandar embora. Ótimo, estou indo embora, mas estou salvo. A alma, leve, o coração, tranquilo, pisando dessa altura. Aí você já imaginou, se liga para o patrão, como é que era o funcionário? Ó, ele fez coisa errada, mas se arrependeu e devolveu tudo. Você acha que isso é ruim ou é bom? Hã? Simplesmente assim. Amém? Está aqui o nosso irmão aqui, ó, que eu não vou falar na live, que está aqui, ó. Eu fui lá com ele. Tudo que o promotor perguntava, eu falava assim, ó, ele era assim. É, agora não é, agora é assim. Agora é assim. Aí foi indo para o promotor e falou assim, por que você fala toda hora que agora é assim? Porque antes não era? Eu falei, não, antes não era, antes estava trabalho. Por quê? Houve arrependimento e mudança. E agora está querendo consertar o que fez de errado. Glória a Deus por isso. Agora imagina, não. Perdoa ele aí, mas não fez nada de errado. Fez, por isso está lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas agora não faz mais, e glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, é bom. Gente, se vocês tivessem noção do que é uma pessoa quando se converte, do que é uma pessoa quando abre o coração, quando está em paz com Deus. Por isso que Davi vivia cantando cânticos, salmos e festejando, porque o cara está em paz com Deus. Agora a pessoa parece uma carranca velha lá dentro da igreja. Alguém já viu carranca? Um monstro de madeira assim, ó. Por quê? Pecado velho incrustado lá. Pior que uma pedra dentro de uma ostra. Pecado velho está lá e a pessoa está careta, porque não tem alegria, não tem nada, porque o pecado velho está em cima. Por isso que não tem alegria. Amém? Aí depois, está morto porque está em pecado. Nunca vi morto sorrindo, alguém já viu morto rindo? Morto festejando? Morto dançando? Ninguém viu morto, fica morto. Por quê? Está morto, pecado mata. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mata. Vamos continuar aqui? Mas o Senhor dá a vida, floresce, alegria. É isso que o Davi está falando. Você me envolveu com seus cânticos, Senhor. Agora parece que eu não estou nem andando, eu estou flutuando. A coisa está numa forma extraordinária. Aí, continua, versículo 8. Diz o Senhor, instruirei-te e te guiarei no caminho a seguir. Olha o que o Senhor está dizendo para Davi. Ó, eu vou te instruir, vou te guiar no caminho que você vai seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. Ah, não entendi, pastor. Deus está te aconselhando, confessa o seu pecado e rompe, rapaz. Não entendeu ainda? Está esperando o quê? Ué? Não entendi. Chega na terça-feira, é isso aí, confessa e rompe. Não entendeu? Agora entenda, então. É isso que está falando. Então, é isso que Deus está dizendo. Davi, ó, eu vou estar com você o tempo todo. É bom ou é ruim? Depende da situação. É, Pedro? Depende. Se você estiver andando no caminho dele, isso é bom. Mas se você estiver andando errado, aí você está pego. Aí está ruim. Então, o Senhor está falando, não vou te dar brecha, não. Sabe quando você vai no banheiro, leva o telefone? Estarei ao seu lado vendo a sua tela. Sabe quando você se afasta da multidão para fazer o que é errado? Estarei ao seu lado verificando com você. Sabe a música que você está ouvindo sozinho? Estarei ouvindo contigo. Sabe os seus pensamentos? Você pode até não perceber, mas eu estarei neles. Estamos pegos? Não, estamos libertos.
Sabe o que você imagina? Estarei. Seus sonhos? Estarei. Seu caminhar? Estarei. Suas ações? Eu estarei. E não só estarei, mas... O que vai falar? Aconselhar-te-ei. Ou seja, conforme a gente vai caminhando e Deus vai vendo nossa caminhada, Ele vai nos aconselhando. Aí você fala assim, pastor, Deus até agora não falou comigo. Aí eu vou te falar, deve ser por isso que a gente tem 4 cultos por semana, porque Deus deve falar pouco. É por isso que o seu pastor prega 1h30 cada pregação, porque Deus fala pouco, é por isso. É por isso que a palavra aqui é só 5 minutos, porque Deus fala pouco com a gente. Ah, eu quero ouvir a voz de Deus. Não, continua. Fica esperando. Senta para ouvir a voz de Deus. Ouve a voz do pregador, não ouve a palavra de Deus, não. Terça, quarta, quinta e domingo. 4 dias, fora os extras. Mas Deus não fala comigo, Deus não me direciona. Não, direciona não. Acaba de sair aqui, ó, não se envolve com quem não presta. Deus falando, não se envolve com quem não presta. Fica onde está? No meio de quem não presta. Não vai para festas mundanas. Fica onde está? Nas festas mundanas. Né? Não se envolve com o carnaval e coisa errada. Fica onde está? No meio disso aí. Não se envolve nesse show demoníaco. Tá a gente no meio disso aí. Ah, mas o Senhor não está me aconselhando? Não, não está não. Estamos aqui só batendo papo. Né? Diversão. Brincando. O Senhor não fala, né? Aconselhando. As mulheres se vistam com sabedoria. Né? Não sejam modestas. Né? Pais, aconselhem seus filhos, né? Eduquem seus filhos. Estamos tudo nisso aí. Né? Ah, pastor, mas... Não, querido, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Seu filho vai errar se você aconselhar ele? Sim ou não? Claro que vai. Se Deus nos aconselha, a gente erra. Mas o que ele tem que ter? Consciência do erro. É isso que Deus está falando com nós. Nós vamos errar? Vamos, mas você tem que ter consciência do erro. Quando tiver consciência do erro, se arrepende e pede o perdão. Tranquilo? E vamos para o jogo. Só que se continuar pecando, vira iniquidade. Só que aí, o que Deus falou para o Davi? Está perdoado, Davi, vamos para o jogo. Só que agora eu vou jogar com você. Estarei do seu lado, te olhando e te aconselhando. Simplesinho assim. Ah, eu quero entrar numa dívida monstruosa. Senhor, preciso falar com o senhor. Dívida monstruosa comigo? O senhor fala, não deveis nada a ninguém. Puf, desliga o telefone. Aí você fala, eu entendi, deve ser para mim fazer um financiamento. Será que é? Não, não é. Então, a gente precisa o quê? Estar atento ao que o Senhor está nos falando. Quantas vezes o pastor já falou dos jogos demoníacos? Várias vezes. O que a gente faz? O moleque não fica quieto, toma o telefone aí. Ó. Você no demônio da Tasmânia. É enchendo a mente de demônio. Olha que beleza. Aí depois, está com TDAH, está com síndrome do não sei do que, FTV, TKS, está com qualquer coisa, criança. O que é isso? Demônio. Que veio aonde? Através dos portais. Que portais? Que foram abertos. As crianças doentes hoje não tem nem tratamento mais, porque ficou todo mundo doido, todo mundo doente. Então, os que realmente é doente não tem tratamento. Vivemos numa comunidade de gente louca. Tem gente falando que é cachorro. Eu sou um cachorro. Ela está com a síndrome do cachorro. Você é um cachorro o quê, rapaz? Cachorro. Esses dias tinha uma lá falando que era cachorro. Veio um Rottweiler, deu uma chamegada na mão lá, virou gente rapidinho. Isso que eu achei engraçado. Tomou uma mordida de Rottweiler e já virou gente. Você acha que uma vara no lombo já não tinha virado gente? Tinha, mas não. Fica lá. Outro dia o policial pegou um cara lá, dirigindo. O cara falou que era um gato. Eu pensei, você é um gato? É só um gato. Então, gato tem que ter habilitação para dirigir aqui. Mas o malandro não tinha habilitação, né? Aí ele é só um gato. Vai daqui, vai dali. O policial falou, que legal. No nosso estado, quando pega um gato sem documentação, ele é castrado. Vem comigo que eu vou te castrar. Já se transformou em gente na hora. Parou de ser gato. Olha que loucura. Então, a gente precisa o quê? Entender. O Senhor está nos olhando o tempo todo e nos direcionando. Então, toda a direção que vem para a igreja é o quê? Direcionamento, aconselhamento de Deus. Tem coisas que são ordenanças, tem coisas que são princípios e tem coisas que são aconselhamentos. O que é o conselho? Eu aconselho, você faz se você quiser. Você vem me tirar um conselho com o pastor. Vamos dar um exemplo de conselho. Podemos, Pedro? Conselho. Pastor, olha o conselho, hein?
eu estou com esse carro aqui, que eu comprei ele em 25 de R$ 1.000. Pagou quantas, querido? Paguei 2. 25 de R$ 1.000, pagou 2. Eu vou dar ele de entrada, e mais um dinheiro que eu vou ganhar, e ficarei devendo 20 mil. Aí você fica pensando, peraí, você tem um carro de 22 mil que você não pagou, você vai dar de entrada. Você só tem 2 mil, você só pagou 2 mil, ou seja, não tem entrada. Aí você vai pegar um dinheiro que você ainda não ganhou e vai investir num carro que você já nem pagou aquele e vai pegar uma dívida do outro mais. E no final dos ovos, como é que vai acontecer isso, pastor? Vocês não estão entendendo a conta, né? Vou facilitar para vocês. Você não tem nada e vai ficar devendo 90 mil. Essa é a conta. O que o senhor acha, pastor? Fantástico. Vai, querido. Se endivida. Depois, na hora que você for suicidar, você me liga antes do suicídio para me orar pela sua vida. Então, aí o que o pastor vai falar? Não faz, porque é ruim. Aí você vai falar, mas o que esse pastor tem a ver com a minha vida? Vai então. Para que você perguntou? Não é assim que funciona? Então a gente precisa entender. Quando a gente está na igreja, a gente vira outra pessoa. Eu estava lá em casa refletindo esses dias, né? Aí eu pensei, Pedro, falei, rapaz, não tive nenhum menino, né? Quem que vai olhar minhas meninas? Porque sempre tem aquele irmão mais velho que fica aborrecendo as irmãs, né? Eu falei, não tem nenhum menino lá em casa, né? Aí eu já pensei, mas tem o Davi, que é chato para arrebentar e que aguenta todo mundo. Já posso usar ele como meu vigia, né? Aí já pensei, tem o Felipe com aquela carona dele de brabo que pode usar para intimidar. Tem o Carlos Eduardo, tem o... Eu falei, não, mas na verdade eu tenho um monte de irmão para minhas meninas lá, vai dar certinho. A pessoa chega, esse monte de gente, você já viu aqueles memezinhos, o cara vai namorar e chega lá para conhecer, tá todo mundo com um pedaço de pau na mão assim, eu falei, ué, vai dar certinho, né? Então a gente precisa conhecer o meio que a gente está e entender. Por que eu estou dizendo isso? Se eu considero os meninos como meus filhos, eu tenho certeza que eles me consideram como pai. E nós não estamos falando de paternidade, não sei o que, não vem inventar moda não. A gente está falando de comunhão. Amém? É comunhão. Então, eu entendo que quando o Pedro fala assim, olha só, agora que eu entendi aquilo lá, Pedro, quando o Pedro fala assim, o Felipe respeita o meu pai e respeita o Senhor. Não é que eu estou tomando o lugar do pai dele, não, ele respeita o pai dele e respeita eu. Por quê? Um pai é espiritual, outro pai é natural. E eu entendo, então se ele me respeita como pai, eu vou ter ele como o quê? Como filho. Assim que funciona. Então, o que eu quero para os meninos aqui? O melhor, cara. Eu quero o melhor. Se eu não quisesse o melhor, se arrebenta, trazendo o dízimo, tá bom. Não é assim que funciona? Mas eu quero o melhor. Então, se eu estou vendo que o menino está indo para o lugar errado, o que eu tenho de ver com isso? Tudo. Meu filho, vem cá. É assim que funciona. Assim como as meninas, assim como os meus parentes maiores aí, meus irmãos. Então, se é meu irmão, o carioca está indo para o lado errado. Se eu considero como meu irmão, vou deixar? Não vou deixar, é meu irmão, vem cá. Não é verdade, Felipão? Assim que funciona. Eu vejo vocês três aí, irmão, é desse jeito que funciona, né? Um está desviando, o outro vai e pega. Então, é assim que funciona. Então, vamos ver aqui, vamos profetizar. Quando nasceu o filho do Felipe, aí o filho do Felipe está fazendo uma coisa errada. E o Pedro vai ver. Vai falar para o Felipe? Claro que vai. Está lá as crianças do Pedro. Se ela estiver fazendo algo de errado, será que o Felipe vai corrigir, vai falar? Claro que vai. Por quê? Porque é sobrinho de sangue. E aqui? Mesma coisa. Então, se nós está tudo junto, e um está fazendo algo de errado, e eu sei, aí eu vou esconder? Não, vou falar nada não, deixa quieto. Deixa para ver onde que vai dar. Está falando demais. Não, eu preciso o quê? Eu preciso falar. É tudo minha família. Então, isso aqui é a minha família. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é o quê? Direção de Deus. Meu pé? Pronto. Que bênção. Viu a serpente já vindo? Fica atento no espiritual também, ó. Para isso tem os obreiros, ó. Serpente já vem na retaguarda. Boa, Carlos Eduardo. Ainda bem que o Carlos Eduardo, vou contar uma descontração aqui. Certa vez eu fazia parte de uma igreja, Pedro, e tinha um crucifixo de madeira nessa igreja grandão. E eu olhei e vi um escorpião entrando na igreja, rapaz. E o obreiro era espiritual demais, estava lá na oração em língua. E não olhava, né? Eu falei, gente do céu, como é que eu vou avisar? Se eu grito tem um escorpião, corre todo mundo da igreja. Aí eu fazia assim.
E o cara nada de olhar para mim. Eu falei assim, gente, vamos orar, para todo mundo fechar o olho. Né? Vamos orar. Todo mundo foi orar. E eu fazia assim e tal. Aí, com muito custo, ele olhou para o meu lado. Né? Aí ele olhou para o escorpião. Em vez dele ir lá matar o escorpião com a pisadinha, me pega essa cruz, Pedro, e me erra o primeiro golpe. E sai atrás desse escorpião. Blá, blá, blá. Acabou com o meu culto. Eu falei, gente, o que vocês estão arrumando? Né? Era só matar o escorpiãozinho simples. Né? Mas isso acontece, de vez em quando. Mas isso é bom, né, Cristo? Porque depois a gente tem o quê? História para contar. Se nada acontece, você não tem história. Se é um vale de ossos secos, não acontece. Então não tem história, tem que ter história. Amém? Então vamos continuar aqui. Eu vejo que vocês gostam de história. Estou pegando a palavra. Tá... Aí quando vai para a história, vocês gostam da história. Dito isso, vamos lá? Olha aqui que continua o texto. Diz assim. A ti. Não, vou. Aqui virou a página. Vamos lá. Agora sim. Dito isto, vamos lá. Versículo 9 agora. Não sejais como o cavalo. Depois vocês falam que eu que sou um cara engraçado. Olha o que o Davi escreve. Não sejais como o cavalo, ou a mula, ou o burro, ou o jumento, tudo da família, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Igreja, o que o Davi está dizendo aí? O Davi é fantástico, né? O que ele está dizendo aí? Se o perdão é bom, igreja, a comunhão é melhor ainda. Se a gente já sentiu o peso da mão de Deus, melhor ainda é valorizar o toque suave dos seus conselhos. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Amém? O Davi está nos convidando a fazer uma reflexão sobre esses conselhos que nos são dados. Uma reflexão inteligente. O que ele está dizendo? O burro, a mula, ele obedece. Não porque ele é inteligente, porque ele foi domado. O crente, ele obedece. Não porque ele foi tomado, mas porque ele é inteligente. Sabedoria. Obedecer a Deus não é uma obrigação, é sabedoria. Não é eu tenho que fazer isso, eu faço porque eu compreendi que esse é o melhor para mim. Amém? É assim que funciona. Estava explicando, ontem eu acho para a Paola. Falei, Paola, tem coisa que a gente quer, mas não é o melhor para nós. Então, a gente precisa ter sabedoria. Se o que a gente quer é o melhor para nós. Para quê? Para a gente possa tomar a decisão. É o que eu sempre falo. Eu fico brincando com as dívidas, porque dívida é um negócio atrativo, cara. Você chega numa lojas de eletrodoméstico da vida, né? Tá lá, de repente vem aquele irmão, vamos supor, vamos dar um exemplo, é o irmão Lázaro, aparece e fala, nossa, tá a fim de comprar uma televisão? Você nem havia pensado em televisão. Aí você fala, nossa, gostei. Aí você fala assim, quanto? O cara apenas hoje, hein? Somente hoje. Essa televisão, que sorte que você queria uma televisão. Aí se você pensa, mas eu não queria, né? Mas que sorte que você queria uma televisão hoje. Somente hoje ela vai sair por apenas 10 parcelinhas de R$400. Cabe no seu bolso. Aí você pensa, R$400 numa televisão dessa? Barato. Você nem pensou que é R$4.000. Barato. Irei comprar. Vem cá, vamos fazer a papelada. Assina aqui, meu querido. E você compra. Não é verdade? Mas se você usasse a sabedoria e a inteligência, aí você ia fazer a primeira pergunta. Eu preciso dessa televisão? Porque querer, eu nem queria, mas o cara já fez minha vontade. Então, o querer é muito variável. Não é verdade? Já expliquei sobre o querer, sim ou não? Eu só quero aquilo que eu vejo. Nada que eu não vejo. Por que o Davi quis a Batseba? Porque ele viu, ela morava lá, ó, fazia tempo. Nunca tinha topado a Batseba, estava tranquilo. Mas o dia que ele viu, ele quis. Por que a gente quer um iPhone? Quanto que é o máximo? Agora que não?
17? Porque a gente viu. E quando saiu o 18, a gente vai querer também. Agora parou no 17, não tem mais. Você vai ficar, não, quando sair o 18 eu compro? Não, você só quer o 17 porque não tem o 18. Então a gente é assim, a nossa vontade é dessa forma. Estão entendendo a questão da vontade, né? Então, quando eu vou tomar uma decisão de seguir a Deus, de fazer a vontade dele, de aceitar os conselhos dele, Davi está dizendo que eu preciso tomar essa decisão de que forma? Com inteligência. Não é com emoção, não é com loucura, é com inteligência. Então eu preciso entender, eu fazer a vontade de Deus é 100 vezes melhor para mim do que eu não fazer. Mas eu preciso ter convicção disso e entender e saber que isso é verdade. Não adianta o pastor Paulo ficar falando que financiamento triplica o valor do bem e eu continuar fazendo. Quando que eu vou saber disso? Quando eu juntar o dinheiro e comprar à vista, aí eu vou saber que ele estava falando a verdade. Mas enquanto eu não fizer, eu não vou saber que é a verdade. Aí quando eu fizer isso e ficar sabendo que é a verdade, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Às vezes você está lá, fazendo uma construção, igual eu estou. Aí você vai comprar um piso. Aí o piso, vamos dar um exemplo aqui. O piso custa 10 prestação de R$100. Quanto que dá? R$1.000. Mas à vista ele custa 650. Aí você vai e faz o quê? Você se preparou, porque é uma obra, não caiu sua casa. Você pensou, a casa está lá, quando eu tiver condição eu vou reformar. Então você pensou, analisou, né? Aí você vai lá. Aí quando você vai comprar, o cara fala, 650 à vista. Aí você tem os R$1.000. Porque você achou que era R$1.000, mas na verdade foi 650. Aí com 350 você compra o quê? A pia do banheiro. Não entendi, pastor. Quando você segue a direção, você não tem só aquele que o que você queria, mas sim o que você precisava. Vocês estão entendendo? Então eu preciso fazer aquela reforma e Deus vai te dar a condição que você precisa. Então é por isso que às vezes uma pessoa gasta pouco e faz muito mais coisa. E o outro vive trabalhando. Vou dar um exemplo. Exemplo é bom, né? A pessoa ganha R$20.000 e não tem nada. O outro ganha 3 e tem as coisas. Eles falam, mas por quê? Porque o que ganha 3 trabalha para viver com 3. Vamos finalizar o texto? E lembrando que esse texto aqui é um salmo didático de Davi, é para você sair daqui animado, viu? Nada de desânimo. Saia daqui relutante. Não, relutante não. Relutante você já está faz tempo. Saia daqui reluzente. Amém? Relutante, relutando com o pecado você está tempo. Reluzente, né? Me livrei dessas amarras do inimigo. Então não seja como um burro, uma mula, um jumento ou um cavalo. E no versículo 10, ainda fala assim, né? Esse burro, esse jumento, esse cavalo, se não fosse pela rédea e o freio, ele não conseguia obedecer. Isso é mentira ou verdade? É verdade. Eu nunca vi nenhum cavalo sem rédea. Esquerda, direita, para frente, galopa agora, diminui. Nunca vi. Né? Sempre tem que estar ali, a boca velha regaçando para poder obedecer. Tem crente do mesmo jeito. As bocas já estão até aqui atrás, tanto o freio grudar ali não aprende. Versículo 10. Olha, gente, não sou eu que estou dizendo, é o Davi. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Então, viver no pecado dá trabalho, custa caro e dá um sofrimento danado. Aí eu fico imaginando, até agora, qual é a vantagem de viver no pecado? Nenhuma. E o Davi vem e ainda fala isso. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Eu não entendi, pastor. O Davi está dizendo o seguinte: o ímpio sofre demais, mas o Senhor protege o que nele confia do sofrimento. Ou seja, quem confia em Deus não vai ficar sofrendo igual o ímpio, não. Quem confia em Deus vive uma vida diferente. E aí, igreja, vem a parte sensacional aqui, Carioca. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Aí é que é a coisa boa, igreja. Quando a gente está
com Deus. O que é kids com Deus? Eu estou em paz com Deus. O problema nosso com Deus é apenas um, é o pecado. Mas o pecado, sabe de onde que ele deriva? Da mentira. A única coisa que Satanás criou foi a mentira, porque ele é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Então, a única coisa que ele criou foi a mentira, foi o pai da mentira. O pecado, igreja, não é o grande problema. O problema é a mentira. O que Davi fez poderia muito bem ser perdoado, como foi perdoado. Mas primeiro, o pai da mentira mente no nosso coração, na nossa mente. O que você fez não tem perdão. O que você fez já era. Não tem mais jeito para você. Agora acabou. Ninguém mais gosta de você. Ninguém mais confia em você. Se você falar, se você confessar, sua vida vai virar um inferno. Olha que interessante. Quem está no meio da mentira está vivendo no inferno. E aí o Satanás mente e fala, sua vida vai virar um inferno. Não, já está um inferno. Você está na mentira. Olha que coisa terrível. E fica tendo essa opressão dentro da gente, né? E o acusador nos acusando, e a gente também aceitando essa acusação. Isso vai tirando o quê? A nossa alegria. Isso vai nos afastando do Senhor. Vai minando toda a nossa alegria. E a gente, infelizmente, se deixa levar. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor, ó justos. Igreja, aí você fala justo, mas quem são os justos? Aí ficou difícil. Como é que eu vou ser justo? Por que eu sou justo, igreja? Por que você é justo? Porque nós recebemos a justiça de Deus. Então, a justiça não é nossa, a justiça é do Senhor. Mas quando a gente aceita a justiça do Senhor em nossas vidas, nós nos tornamos justos. Não porque nós somos justos, mas porque Ele é justo. Entendeu? E vós todos, cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. O que é o coração, igreja? É a gente mesmo, né? Porque no nosso mundo fantástico de Bob, eu já fiz isso várias vezes. A gente vê um hominho do lado, que somos nós, e um coraçãozinho do outro, que é o nosso coração. E a gente fica trocando ideia com o nosso coração. Mas na verdade não é isso. Onde que está o coração? Aqui. Então, o hominho, o coração está dentro dele. O coração, na verdade, é a essência dele. Ou a nossa essência, melhor dizendo, né? Então, o coração é a nossa essência, é o que a gente verdadeiramente é. E o que é ser reto de coração? Ser reto não é não errar. Ser reto é falar a verdade. É integridade, é só isso, é falar a verdade. Quando Davi errou, ele não falou a verdade. Quando ele foi confrontado, ele começou a falar a verdade. E aí ele viveu algo extraordinário, sobrenatural, fantástico na vida dele. Então ele percebeu o seguinte: a gente precisa ser reto de coração. Errei. Confessa, pede perdão e continua. Né? Eu vou errar de novo? Provavelmente. Se nós não errássemos várias vezes, o Senhor não teria que ser rico em perdoar. Se nós não errássemos várias vezes, o Senhor Jesus não diria que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Né? Então, a gente vai errar constantemente. Qual que é o problema disso? Eu preciso confessar os meus erros. Eu não posso conviver com esse pecado dentro de mim. Eu não posso fazer isso. Qual que é o problema disso, pastor? Eu vou finalizar agora. O problema é que muitas vezes esse pecado é de estimação. E eu sei que quando eu chego diante de Deus, vamos fazer uma analogia. Eu vou pegar esse livro aqui, porque a Bíblia não pode ser analogia de pecado. Aí eu estou com esse pecado aqui na mão. E eu sei que eu vou chegar diante de Deus, e se eu estiver arrependido, o que eu vou ter que fazer com esse pecado aqui? Abrir mão dele. Falar, Senhor, ó, eu já abri mão do pecado e eu estou arrependido de ter aquele pecado. Aí o Senhor vai fazer o quê? Vai me perdoar. Mas eu gosto tanto desse pecado, então eu não quero abrir mão dele. Então eu não me arrependo. Então eu não peço perdão. Então eu fico carregando ele para cima e para baixo. Porque é o meu pecado de estimação. Não tem jeito de alinhar, pastor? Não tem. Não tem como Deus me perdoar e eu continuar com o mesmo pecado? Não, não tem. Você vai ter que abrir mão dele.
E aí é onde a gente tropeça um pouquinho. Porque às vezes eu gosto tanto dele. Às vezes ele é tão inofensivo. Pequenininho, tadinho, ó, cabe até na palma da minha mão. Facinho de esconder. Ninguém está vendo, né? Acabou, ficou oculto. Ninguém nunca mais viu. Qualquer disfarçado oculta o meu pecado. Me atrapalha de pregar? Não, estou pregando com pecado. Dá para cantar? Dá para cantar com pecado. Ler a Bíblia? Bíblia na mão, pecado na outra. Não está nem me atrapalhando. Está de boa, para que eu vou abrir mão? Está vendo o pecado daí, Cadu? Ai, o Cadu não consegue ver o meu pecado também. Está vendo o pecado daí, Felipe? Também não consegue ver, então dá para ocultar tranquilamente. Ninguém vai me acusar de nada. Vou continuar com o pecado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou me convencendo de que o pecado não está fazendo mal para a minha vida. Eu estou me convencendo de que eu continuando com esse pecado, e outra coisa, não está fazendo mal para ninguém. Tá? Não está atrapalhando ninguém. Só eu. Eu resolvo comigo mesmo. Esse é o problema do pecado, chamado pecado oculto. Quando eu sou um viciado em drogas, um cracudo, eu passo ali na porta, todo mundo sabe, né? Olha lá, o viciado cracudo. Agora, quando o pecado é oculto, aí ninguém sabe. Aí ela olha a unção daquele homem e o pecado. Olha a qualidade teológica e o pecado. Olha o resultado, está até dando movimento, olha, está rompendo. E o pecado? Estão entendendo sobre isso? Então, o pecado, ele é algo íntimo. O pecado é algo individual. E o pecado é algo que tem que ser resolvido entre nós e Deus. É por isso que o texto fala sobre a hipocrisia. O Davi, ele vivia na hipocrisia. Ele sabia o que tinha feito. Imagina ele 1 ano vivendo na hipocrisia. Sabendo que mandou matar Urias. Tendo que condecorar Urias como um herói de guerra. Olha, pensou? Tendo que fazer a boa ação de pegar a mulher dele para ela não passar fome. Olha o couro. Mas você acha que isso fazia bem para ele? Ah, por que seu filho que nasceu bem morreu, Davi? Ah, porque Deus assim o quis. Não, porque o meu pecado foi consequência do meu pecado. Já pensou? A espada nunca mais se apartará da sua casa. Olha a consequência disso tudo. Nem estou falando dessa consequência. Olha a consequência disso tudo. Então a gente precisa ficar muito atento quanto ao pecado. Não que está todo mundo vendo. Esse aí é o de menos. É aquele que ninguém vê. Porque o que está todo mundo vendo, alguém vai te apontar, alguém vai te falar, uma hora ou outra, você se livra disso. Mas o que ninguém vê, às vezes a gente carrega para o resto da vida. E vai parar no inferno por causa desse pecado velho. E perde a salvação por causa de algo, muitas vezes, insignificante. Mas vai nos levar para o buraco. Amém?